Minha noiva grávida me anunciou: estes gêmeos não são seus, são do Rafael. Vou voltar para ele onde pertenço. Desejei boa sorte e fiz algumas ligações. 2 semanas depois, ela estava chorando na minha porta. Bem, deixa-me contar exatamente como esta confusão toda começou. Imagina a cena, é uma terça-feira à tarde de outubro, e eu estou sentado no que deveria ser o quarto do bebê, vendo a minha esposa Camila dobrar roupinhas minúsculas enquanto a barriga dela parecia que estava a esconder uma bola de futebol. 6 meses grávida de gêmeos, e tinha aquele brilho que toda a gente diz que as grávidas têm. Eu tinha 32 anos, trabalhava como gerente de oficina automotiva aqui no Rio de Janeiro, e honestamente achava que tinha a vida resolvida. Estávamos casados há 3 anos, juntos há 5, e eu já estava mentalmente a preparar-me para as noites sem dormir e as mudas de fraldas. Os presentes de casamento ainda chegavam de vez em quando, mesmo tendo nos casado na primavera passada, e tínhamos reservado o salão para um chá de bebê que deveria acontecer em 2 semanas. Lembro-me de ver as mãos dela tremer ligeiramente enquanto dobrava este body amarelo minúsculo, e algo no meu interior simplesmente soube. Conheces aquela sensação quando teu carro faz um barulho estranho e finges que não é nada, mas lá no fundo sabes que vais levar com uma reparação caríssima? Era exatamente assim que me sentia, exceto que em vez de problemas no motor, estava prestes a ter todo o meu mundo desmantelado. Ela pousou o body e virou-se para me olhar com uma expressão que nunca tinha visto antes, como se estivesse prestes a confessar um homicídio. Gabriel, precisamos de conversar, disse ela, e essas 4 palavras atingiram-me como uma martelada no peito. Pus de lado as instruções do berço que tinha estado a fingir ler e dei-lhe toda a minha atenção. Estes bebés, continuou, a voz dela mal acima de um sussurro, não são teus. As palavras ficaram no ar como gases de escape numa garagem fechada. Por um momento, pensei que talvez a tivesse ouvido mal, que tinha dito outra coisa completamente diferente, mas a expressão no rosto dela confirmou os meus piores receios. São do Rafael, acrescentou, referindo-se ao ex-namorado com quem tinha saído antes de mim, algum chefe de obra com problemas de compromisso em quem honestamente nunca tinha pensado muito. E vou-me embora. Vou formar uma família a sério com ele. A parte racional do meu cérebro queria gritar, atirar algo, exigir respostas sobre quando isto tinha acontecido e há quanto tempo me estava a mentir. Mas em vez disso, algo estranho aconteceu. Uma calma estranha invadiu-me, como quando finalmente aceitas que o teu motor rebentou e não vale a pena ficar zangado com o carro. Olhei para ela sentada ali no nosso quarto do bebê, rodeada de todas estas coisas de bebê que tínhamos escolhido juntos, e senti algo dentro de mim simplesmente desligar-se. Espero que corra tudo bem, disse-lhe, e dizia a sério. Não de forma sarcástica, não de forma amarga, mas no mesmo tom que usarias para desejar sorte a alguém que se está a mudar para outra cidade. Ela olhou para mim como se acabasse de falar numa língua estrangeira. É só isso? É tudo o que vais dizer? Perguntou, e conseguia ouvir a confusão na voz dela. Talvez esperasse que eu implorasse, que lutasse por ela, que prometesse criar os filhos do Rafael como se fossem meus. Mas aqui está a coisa sobre a traição, às vezes é tão completa, tão profunda, que na verdade te liberta. O que mais há para dizer, Camila? Já tomaste a tua decisão. Levantei-me da cadeira de baloiço que tínhamos comprado para eu usar durante essas alimentações noturnas que nunca iam acontecer. Vou começar a tratar dos papéis. E foi exatamente isso que fiz. Na manhã seguinte, pedi um dia de folga e comecei o processo metódico de desfazer as nossas vidas. Comecei com os presentes de casamento, embalando tudo o que tinha recibos e levando de volta às lojas onde tinham sido comprados. A batedeira voltou às Casas Bahia, o cristal voltou a Toque e Stock, o conjunto de talheres regressou ao Extra. Cada devolução sentia-se como remover outro fio de uma tapeçaria que nunca tinha sido tão bonita como eu pensava. Depois contactei o salão sobre a reserva do chá de bebê e descobri que podia recuperar a maior parte do nosso depósito se cancelasse dentro de 30 dias. R$ 6.800 de volta na minha conta, dinheiro que teria sido para celebrar crianças que nem sequer eram minhas. Tirei-a da minha pólice de seguro do carro, o que imediatamente baixou o meu pagamento mensal em R$ 140. A conta poupança conjunta foi fechada, e transferi a minha metade para uma nova conta a qual ela não podia aceder.
Atualizei o beneficiário no meu plano de previdência de Camila Silva, esposa, para Gabriel Silva Senhor, pai. Cada chamada, cada formulário, cada assinatura sentia-se como recuperar uma parte de mim mesmo que tinha dado livremente a alguém que nunca a mereceu. Ela mudou-se nesse fim de semana enquanto eu estava no trabalho, o que provavelmente foi melhor para ambos. Sem confrontos dramáticos, sem despedidas chorosas, apenas espaço vazio no armário e uma bancada da casa de banho subitamente livre da sua interminável coleção de produtos para a pele. 2 semanas depois, estava a adaptar-me à minha nova rotina de chegar a casa a uma casa silenciosa quando ouvi a chave dela na porta da frente. Tinha me esquecido de mudar as fechaduras, o que parecia um descuido até a ver parada na minha sala com rímel escorrido pelas bochechas e a barriga ainda maior que antes. Gabriel, cometi um erro terrível, soluçou, e por um momento senti aquele velho instinto de a consolar, de fazer tudo ficar bem. Mas depois continuou, o Rafael foi-se embora. Não atende às minhas chamadas há 4 dias, e quando fui ao apartamento dele, o companheiro de quarto disse que ele simplesmente fez as malas e foi-se embora. A empresa de construção despediu-o por faltar muito ao trabalho, e agora não sei onde ele está ou o que é suposto eu fazer. Larguei o meu jantar e realmente olhei para ela, esta mulher que tinha sido minha esposa, que tinha carregado o que pensei serem os nossos filhos, que tinha escolhido outra pessoa em vez da vida que tínhamos construído juntos. As lágrimas eram reais, o desespero era genuíno, mas já não era problema meu. Deixa-me contar-te exatamente como começou a campanha de pressão familiar. Na manhã após a visita chorosa da Camila, o meu telefone tocou às 6 da manhã com um número que não reconhecia. Gabriel Silva. A voz era cortante, acusatória, como se eu tivesse feito algo de errado pessoalmente a esta pessoa. Sou a Juliana Santos, irmã da Camila. Conheci a Juliana, 24 anos, ainda na universidade, ainda a viver naquela bolha onde tudo pode ser arranjado com boas intenções e pensamento de conto de fadas. Não posso acreditar que abandonarias uma mulher grávida assim. Tens ideia do que lhe fizeste? A audácia atingiu-me como uma chave inglesa na cara. Aqui estava alguém a ligar-me ao amanhecer para me dar um sermão sobre abandonar a mulher que me tinha abandonado primeiro, que tinha estado a carregar os filhos de outro homem enquanto eu planeava o nosso futuro. Juliana, acho que podes estar confusa sobre o que realmente aconteceu aqui, disse, mantendo a voz calma apesar de querer desligar. Ela deixou-me, lembras-te? Pelo pai desses bebés. Mas a Juliana não estava interessada em factos. Isso já não importa. Ela precisa de ti, Gabriel. Esses bebés precisam de uma figura paterna, e estás a ser egoísta ao virares-lhes as costas. Egoísta. Essa palavra ficou-me na cabeça o dia todo enquanto trabalhava na reconstrução de uma transmissão, porque é preciso uma ginástica mental especial para chamar egoísta alguém por se recusar a criar os filhos de outro homem depois de ser traído. Nessa tarde, recebi uma mensagem de Lívia Santos, mãe da Camila, uma secretária escolar que sempre me tinha tratado como se não fosse suficientemente bom para a filha dela, mas tolerava-me porque tinha um emprego estável e tratava bem a Camila. Precisamos de conversar. Vou à tua casa depois do trabalho amanhã. Não era um pedido. Lívia Santos apareceu à minha porta na tarde seguinte como se fosse dona do lugar, passando por mim para minha sala sem convite. Tinha 53 anos, tinha aquela energia autoritária de administradora escolar que fazia homens adultos sentirem-se como se estivessem de volta ao gabinete do diretor a serem repreendidos por algo que não fizeram. Senta-te, Gabriel. Vamos discutir como vais portar-te como um homem a sério e assumir responsabilidade por esta situação. Permaneci de pé, cruzando os braços. Lívia, com todo o respeito, a sua filha escolheu deixar-me pelo verdadeiro pai dessas crianças. Não sou responsável por limpar a confusão quando isso não resultou. O rosto dela ficou vermelho, e consegui ver de onde a Camila tirava o seu dramatismo. Esses bebés não pediram para nascer nesta situação. Tens o poder de lhes dar um lar estável, um pai que não os abandone, e estás a escolher o teu orgulho em vez de crianças inocentes. A manipulação era tão transparente que era quase insultante. O meu orgulho? A sua filha estava grávida dos filhos de outro homem enquanto estava casada comigo, Lívia. Isto não é sobre orgulho, é sobre realidade. Mas ela não tinha acabado. O Rafael foi-se embora, Gabriel. A Camila cometeu um erro,
mas isso não significa que devais castigar bebés inocentes por isso. Fizeste votos, na alegria e na tristeza. Tive de rir com essa. Os votos iam nos dois sentidos, e a Camila quebrou os dela quando decidiu ter um caso e mentir-me durante meses. Entretanto, o meu amigo Bruno Oliveira, que trabalha como regulador de seguros e tem jeito para encontrar informação sobre pessoas, tinha estado a investigar sobre o Rafael Costa depois de eu ter mencionado a situação. O Bruno ligou-me na sexta-feira com detalhes que pintavam um quadro ainda mais claro do mau julgamento da Camila. Cara, a tua ex-mulher realmente sabe como escolhê-los, disse o Bruno enquanto bebíamos cervejas depois do trabalho. O Rafael Costa deve R$15 mil em dívidas de jogo a pessoal bastante sério. Dizem que aceitou aquele trabalho de construção em São Paulo como forma de desaparecer dos credores aqui no Rio. O tipo não contactou a Camila desde que ela se mudou para a casa dele, e pelo que estou a ouvir, nunca teve intenção de ficar e brincar às casinhas. R$15 mil em dívidas de jogo. De repente o ato de desaparecimento do Rafael fazia perfeito sentido, e senti uma mistura estranha de vindicação e pena pela Camila. Tinha deitado fora o nosso casamento por um homem que a estava a usar como esconderijo temporário dos seus próprios problemas. Durante este tempo, a Camila continuou a tentar aceder à nossa antiga conta conjunta, o que obviamente não funcionou já que eu a tinha fechado semanas antes. Enviava-me mensagem atrás de mensagem, cada uma mais desesperada que a anterior. Gabriel, por favor só fala comigo. Podemos resolver isto juntos. Depois, sei que me portei mal, mas temos história. Isso tem de contar para alguma coisa. E finalmente, tenho medo e estou sozinha e não sei o que fazer. Por favor não me abandones assim. Cada mensagem sentia-se como manipulação emocional disfarçada de vulnerabilidade, e dei por mim a fazer capturas de ecrã e a enviá-las ao Bruno, que tinha começado a documentar tudo caso eu precisasse de proteção legal mais tarde. A pressão da família dela intensificou-se durante a semana. O pai dela, Marcos, um funcionário dos Correios que sempre tinha sido calado, ligou-me uma vez, a voz dele cansada. Gabriel, não te vou dizer o que fazer, mas a Lívia tem estado a chorar todas as noites por causa desta situação. Talvez pudesses considerar ajudar de alguma forma? Nem ele conseguia comprometer-se completamente a pedir-me para aceitar de volta a filha grávida dele que me tinha traído, o que me dizia tudo o que precisava de saber sobre o que realmente pensavam das escolhas da Camila. Mas o momento mais revelador veio quando a Juliana apareceu na minha oficina durante o almoço, 8 meses grávida agora e claramente a lutar. Gabriel, olha para ela. Está de 7 meses grávida de gêmeos e a trabalhar de pé o dia todo no consultório dentário. A tensão arterial dela está alta, está exausta, e está a ficar num motel barato porque não consegue pagar mais nada. Como pode simplesmente ver isto acontecer? Larguei a Sandes e olhei para esta mulher jovem que ainda acreditava que boas intenções podiam reescrever a história. Juliana, não estou a ver nada acontecer. A tua irmã tomou uma série de decisões que a levaram a esta situação. O Rafael Costa é responsável por essas crianças e por cuidar da mãe delas. O facto de ele ser um falhado que fugiu não transfere essa responsabilidade para mim. O desespero nos olhos da Juliana era real, mas a minha determinação também. O confronto que tinha estado a recear finalmente aconteceu numa quinta-feira à tarde em novembro. Estava debaixo do capô de um Honda Civic de 2018, a diagnosticar o que soava como um problema de corrente de distribuição, quando ouvi passos familiares no chão de betão da minha oficina. Não precisava de levantar a cabeça para saber que era Camila, reconhecia a forma como ela andava, aquele andar ligeiramente desequilibrado que tinha desenvolvido conforme a gravidez progrediu. Mas quando finalmente me endireitei e me virei, a visão dela fez-me fazer uma dupla verificação. 8 meses grávida agora, parecia que tinha envelhecido 5 anos nas últimas semanas. O cabelo loiro dela, normalmente perfeito, estava apanhado num rabo de cavalo desarrumado, o uniforme de trabalho estava amarrotado como se tivesse dormido vestida, e havia olheiras debaixo dos olhos que a maquilhagem não conseguia esconder. Mais que isso, tinha esta energia desesperada a irradiar dela como o calor de um motor sobreaquecido. Gabriel, precisamos de conversar. Por favor. Só 5 minutos. A voz dela rachou na palavra por favor, e consegui ver os meus colegas a fingir que não estavam a olhar enquanto trabalhavam nos seus próprios projetos.
Este era exatamente o tipo de drama que tinha estado a tentar evitar, mas ela tinha-o trazido diretamente para o meu local de trabalho. Camila, não pode simplesmente aparecer no meu trabalho assim. Já nos dissemos tudo o que tínhamos para nos dizer. Limpei as mãos num pano da oficina, tentando manter a voz profissional e calma. Mas ela aproximou-se mais, e consegui ver lágrimas a começar a formar-se nos olhos dela. O Rafael levou tudo, Gabriel. Tudo. Não desapareceu apenas, esvaziou a minha conta poupança, esgotou os meus cartões de crédito, e deixou-me sem nada. Descobri ontem que tinha estado a usar a minha informação para fazer adiantamentos em dinheiro durante semanas antes de desaparecer. As palavras atingiram-me como um soco no estômago, não porque sentisse pena dela, mas porque a pura estupidez da situação era espantosa. Tinha dado a este homem acesso às suas finanças enquanto estava grávida dos filhos dele, e ele tinha-a roubado completamente antes de fugir das suas responsabilidades. Estou a ficar no motel da estrada, continuou, a voz dela ficando menor com cada palavra. Mal consigo pagar isso, e os meus cartões de crédito estão quase no limite. O consultório dentário reduziu as minhas horas porque alguns pacientes se queixaram de que eu estava demasiado emocional durante as limpezas, e o Dr. Peterson disse que os meus problemas pessoais estavam a afetar o ambiente de trabalho. Larguei o pano da oficina e realmente olhei para ela, esta mulher que uma vez tinha sido minha esposa, que tinha partilhado a minha cama e os meus sonhos e a minha conta bancária. A Camila com quem me tinha casado nunca se teria encontrado num motel de estrada, grávida e sem dinheiro. Mas essa Camila também nunca tinha existido, tinha sido uma fachada cuidadosamente construída escondendo alguém que tomava decisões catastroficamente más. A minha tensão arterial tem estado alta, acrescentou, pondo uma mão na barriga inchada. O médico disse que preciso de reduzir o estresse e descansar mais, mas como posso descansar quando não sei onde vou estar a dormir na próxima semana? A minha família continua a dizer-me que isto é tudo culpa minha por tomar más decisões, mas não me ajudam realmente. A mãe dá-me sermões sobre responsabilidade enquanto o pai apenas abana a cabeça e volta a ver televisão. A Juliana diz que eu é que me meti nisto e que devia ter sabido melhor que confiar no Rafael. A ironia era quase bela na sua completude. Os mesmos membros da família que me tinham estado a chamar egoísta por não a aceitar de volta agora tratavam-na como uma lição moral quando ela realmente precisava de ajuda. Gabriel, sei que me portei mal. Sei que te magoei de formas que nem consigo começar a compensar. Mas estou desesperada aqui. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Estava a chorar abertamente agora, e parte de mim, a parte que a tinha amado durante 5 anos, queria estender a mão e consolá-la. Mas esse impulso morreu quando me lembrei de todos aqueles meses em que me tinha estado a mentir, todas aquelas vezes que me tinha deixado falar sobre o nosso futuro enquanto sabia que estava a carregar os filhos de outro homem. Camila, lamento que estejas nesta situação. Lamento mesmo. Mas o Rafael Costa é o pai desses bebés, o que o torna responsável por cuidar de ti e deles. O facto de ele ter resultado ser exatamente o tipo de homem que toda a gente exceto tu conseguia ver que ele era não muda isso. O rosto dela desmoronou-se, e por um momento pareceu uma criança perdida em vez de uma mulher adulta que tinha tomado decisões de adulto. Ele foi-se embora, Gabriel. O telefone dele está desligado, o apartamento dele está vazio, e até os colegas de trabalho dele não sabem para onde foi. Contratei um investigador privado com o último dos meus poupados. E tudo o que me conseguiu dizer foi que ele provavelmente deixou o Brasil completamente. Nunca mais o vou ver, e estes bebés nunca vão conhecer o pai deles. O peso da situação dela pairava entre nós como gases de escape, espesso e sufocante. Conseguia ver os meus colegas a tentar parecer ocupados enquanto obviamente ouviam cada palavra, e sabia que esta conversa seria o tópico de discussão na sala de descanso durante semanas. Mas nada disso importava tanto quanto a escolha que estava a enfrentar agora. Estava ali parada, 8 meses grávida de gêmeos, sem dinheiro e assustada e a pedir-me para salvar das consequências das suas próprias decisões. O velho Gabriel, aquele que a tinha amado incondicionalmente, podia ter dito sim. Mas esse Gabriel tinha morrido na noite em que me disse que esses bebés não eram meus. Não posso ajudar-te, Camila. Essas crianças têm um pai, e não sou eu. O facto de ele ser um cobarde que fugiu não as torna minha responsabilidade. Ela olhou fixamente para mim por um longo momento,
como se me estivesse a ver claramente pela primeira vez em anos. Depois acenou uma vez, limpou os olhos com as costas da mão, e saiu da minha oficina sem mais uma palavra. Avança 9 meses, e deixa-me pintar-te um quadro de como tudo resultou. Estava a empurrar o meu carrinho pelo corredor dos cereais no Pão de Açúcar numa manhã de sábado quando ouvi um som que me fez parar, o choro distintivo de bebés gêmeos ecoando pela loja como um alarme de carro que não consegues desligar. Algo sobre esses choros fez-me levantar a cabeça das barras de cereais que tinha estado a comparar, e foi então que a vi. A Camila estava 3 corredores mais à frente na seção de comida para bebê, parecendo que tinha passado por um liquidificador posto na velocidade máxima. O cabelo dela estava apanhado no que costumava ser chamado um coque de mãe, mas parecia mais como se tivesse desistido a meio de se arranjar. Vestia calças de fato de treino e uma t-shirt manchada que lhe pendia do corpo como se tivesse perdido peso que não podia dar-se ao luxo de perder. O carrinho duplo à frente dela continha 2 bebés de cara vermelha que competiam para ver quem conseguia gritar mais alto, enquanto ela rebuscava freneticamente num organizador de cupons com mãos trêmulas. Via contar cupons como se fossem notas de R$100, verificando cada um 2 vezes antes de adicionar um frasco de comida para bebê ao carrinho. A visão devia ter me feito sentir algo, pena, vindicação, talvez até uma sensação retorcida de satisfação. Em vez disso, não senti nada além de uma curiosidade suave, como ver um documentário sobre animais que nunca encontraria na vida real. Era uma estranha agora, alguém cujos problemas pertenciam a um mundo diferente do meu. Virei o meu carrinho e terminei as compras numa seção diferente da loja, apanhando a massa orgânica que a Amanda me tinha pedido para comprar e o bom café que ambos adorávamos. 9 meses tinham mudado tudo para ambos, só que em direções opostas. Mais tarde nessa semana, o meu colega Ricardo puxou-me para o lado durante a pausa do almoço com aquele olhar que as pessoas têm quando estão prestes a entregar notícias indesejadas. Ei cara, recebi uma chamada estranha ontem. Uma senhora chamada Lívia Santos disse que te conhece? Queria que eu te passasse uma mensagem. Larguei a Sandes e preparei-me, porque sabia exatamente o que vinha aí. A Lívia Santos aparentemente tinha localizado alguém do meu local de trabalho e decidido fazer uma jogada final pelo bem-estar da filha. Disse para te dizer que a Camila está realmente a lutar, e que ainda pode ser o pai que esses bebés precisam. Disse algo sobre não ser tarde demais para fazer a coisa certa? O Ricardo parecia desconfortável a entregar a mensagem, como se soubesse que estava a meter-se em algo complicado mas não conseguia evitá-lo. A audácia era quase impressionante. Depois de 9 meses de silêncio, a Lívia ainda estava a tentar manipular-me para limpar a confusão da filha. Ricardo, agradeço que tenhas passado isso, mas aqui está a coisa, esses bebés já têm um pai. O nome dele é Rafael Costa, e tornou-se sua responsabilidade no momento em que a Camila o escolheu em vez do nosso casamento. O facto de ele não estar a cumprir essa responsabilidade não ma transfere para mim. O Ricardo acenou e nunca mais mencionou o assunto, o que me disse que compreendia a situação melhor do que a família da Camila jamais compreenderia. Através da rede de informação do Bruno, tinha aprendido pedaços sobre como tinha corrido para Camila depois dos gêmeos nascerem. Tinha se mudado de volta para o quarto da infância na casa dos pais, o que não podia ter sido fácil para uma mulher que se tinha habituado a estar casada e independente. Os pais proporcionavam cuidados infantis quando ela trabalhava os turnos de meio período no consultório dentário, mas aparentemente vinham com um fluxo constante de críticas sobre as escolhas de vida dela. O Rafael tinha sido localizado exatamente 2 vezes em 9 meses, ambas as vezes quando o Estado penhorou salários de empregos temporários de construção que tinha arranjado em diferentes estados. Os pagamentos de pensão alimentícia eram esporádicos na melhor das hipóteses, e mal cobriam fraldas quando chegavam. Segundo as fontes do Bruno, a Camila estava a lidar com depressão pós-parto além de tudo o resto, o que fazia sentido dado que era essencialmente uma mãe solteira a viver debaixo do teto dos pais enquanto eles lhe lembravam diariamente como tinha criado esta situação ela própria. Entretanto, a minha vida tinha tomado uma trajetória completamente diferente. Tinha conhecido Amanda Pereira 6 meses antes quando trouxe o cão idoso dela à clínica veterinária de emergência ao lado da minha oficina. Era técnica veterinária, 31 anos, com esta confiança calma que vinha de lidar com situações de crise no trabalho todos os dias.
O que começou como conversa casual enquanto eu esperava um reboque tinha se tornado encontros para café, depois jantares, depois manhãs preguiçosas de domingo a ler o jornal juntos enquanto ela fazia melhores panquecas do que alguma vez tinha provado. A Amanda sabia toda a minha história, tinha lhe contado tudo no nosso terceiro encontro porque acreditava em ser direto sobre bagagem. A resposta dela tinha sido perfeita. Então estás a dizer-me que és um homem que honra os seus compromissos e espera o mesmo dos outros? Isso soa como uma característica, não um defeito. Ela apreciava a minha maturidade emocional, a minha lealdade, e o facto de eu ter lidado com toda a situação sem me tornar amargo ou vingativo. Podias ter tornado a vida da Camila um inferno, disse-me numa tarde enquanto nos sentávamos na minha varanda traseira a ver o pôr do sol. Podias ter contestado o divórcio, lutado por bens, tornado tudo o mais difícil possível. Em vez disso, simplesmente afastaste-te e deixaste-a viver com as decisões dela. Isso requer um tipo especial de força. Essa conversa fez-me perceber algo importante sobre o que tinha acontecido durante o último ano e meio. Toda a gente continuava a falar sobre vingança, sobre me vingar da Camila pelo que me tinha feito. A família dela pensava que estava a ser vingativo por não a aceitar de volta. Alguns dos meus amigos pensavam que devia ter sido mais agressivo em fazê-la sofrer consequências. Mas a verdade era mais simples que qualquer uma dessas opções. Não tinha procurado vingança contra a Camila porque não precisava. Ela tinha escolhido o Rafael Costa em vez do nosso casamento, em vez da nossa vida juntos, em vez de tudo o que tínhamos construído. A coisa mais respeitosa que podia fazer era honrar essa escolha e permitir-lhe viver com o que quer que viesse dela. A situação atual dela não era o resultado da minha crueldade ou vingança, era consequência natural de escolher alguém que não estava pronto para a responsabilidade de uma família. O Rafael tinha lhe mostrado exatamente quem era, e eu simplesmente me tinha recusado a salvá-la dessa realidade. Enquanto me sentava ali com a Amanda, vendo o céu ficar laranja e rosa enquanto me contava sobre uma cirurgia particularmente desafiante que tinham realizado nesse dia, percebi que a melhor vingança realmente tinha sido nenhuma vingança. Simplesmente tinha seguido em frente com a minha vida, encontrado alguém que valorizava as mesmas coisas que eu, e construído algo novo e melhor do que aquilo que tinha perdido.